Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 1º de janeiro, início do nosso novo ano 2023, domingo, dia do Senhor, mas também a igreja faz memória, celebra Santa Maria Mãe de Deus, é uma solenidade muito importante, onde todos nós somos convidados a começarmos o ano com a graça e com a presença da Virgem Maria. A nossa regra de vida hoje traz o artigo número 1 e 2. O Evangelho deve ser a única e verdadeira regra, em particular, a regra de ouro. Regras de vida, livre de vida, regulamento, reger a sua vida, seu comportamento pessoal, sua conduta, sua vida social é uma necessidade. Senão corremos o risco de sermos guiados pelos nossos desejos pessoais ou pelos desejos de uma autoridade arbitrária. Um e o outro podem tornar-se relaxados ou tirânicos. Progressivamente, ao longo dos tempos, surgiram diversas legislações nacionais e internacionais para estabelecer as regras de vida social nas civilizações humanas. Do mesmo modo, o povo judeu, o povo eleito de Deus, se esforçou em seguir, obedecer e respeitar as leis dos seus pais e de reger a sua vida pela lei de Deus. O Evangelho deve ser a nossa única e verdadeira regra. Em particular, a regra de ouro que o resume. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Cristo voltado para o seio do Pai, o verdadeiro livro de vida. Cristo, voltado para o seio do Pai, contemplou e ensinou o seu amor e os seus desígnios. Nele, ele leu a regra e a doutrina que devemos adotar para a nossa salvação, fazendo-se para nós caminho, verdade e vida. Assim, todo crente pode ler no Verbo o verdadeiro livro de vida. Contudo, é necessário tornar mais preciso, na graça do carisma fundador, as especificidades desse chamado particular. Todas as criaturas ordenam-se para Deus como para seu fim último. Significa que devemos reger a nossa vida por aquilo que nós queremos e escolhemos como nosso destino pessoal e comum. O Papa João Paulo II dizia: todo homem é de certa forma um filósofo e possui as suas próprias concepções filosóficas, pelas quais orienta a sua vida. De diversos modos, consegue formar uma visão global e uma resposta sobre o sentido da própria existência. E, à luz disso, interpreta a própria vida pessoal e rege o seu comportamento. É aqui que deveria colocar-se a questão da relação entre as verdades filosóficas religiosas e as verdades reveladas em Jesus Cristo. Santa Catarina de Sena dizia numa de suas cartas: esforça-te por amar tudo em Deus e corrigir toda afeição desordenada. Minha filha, constrói para ti 2 habitações, uma na tua cela, para que não fiques vagueando por muitos lugares, e para não sair, a não ser por necessidade, obediência priora ou por caridade. Faz para ti uma outra habitação espiritual, que levarás sempre contigo. É a cela do verdadeiro conhecimento de ti mesmo. Aí conhecerás a bondade de Deus por ti. São 2 celas numa só. E estando numa delas, não podes abandonar a outra, senão a alma cairia assim na perturbação ou na presunção. Se conheceres somente a ti, cairás no desânimo. Se conheceres somente a bondade divina, cairás na presunção. Portanto, é necessário que os 2 conhecimentos estejam unidos um ao outro e sejam uma só coisa. A Igreja de Cristo é de uma maneira toda especial. Os ministros da Igreja se esforçam com todo o seu ser para dar aos homens de todos os tempos e condições as regras evangélicas da vida cristã. As diretivas pastorais que daí advêm são chamadas regras eclesiásticas. Entre elas, podem ver as regras e cânones litúrgicos, que surgiram muito cedo, e posteriormente o direito canônico. O nosso Deus é um Deus de ordem, pois embora esteja ausente no corpo, no espírito, estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.
A propósito dos carismas e organização das comunidades, São Paulo escreve: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. E ainda, mas tudo se faça como decoro e com ordem. Então a gente vê hoje que o nosso fundador vai nos dizer o quão é importante termos uma regra para a nossa vida, termos uma disciplina, e ele nos dá como regra o próprio Evangelho. Deve ser a nossa regra diária, deve ser o nosso método para vivermos a nossa vida. E ele vai usar alguns exemplos e vai dar o exemplo de Santa Catarina como essa mulher que soube ter a disciplina da sua própria alma, e ela vai nos exortar. O Senhor, na verdade, vai exortar ela dizendo que devemos ter duas celas, né? A cela, no qual nós devemos habitar, mas a cela interior da nossa alma, para conhecermos a nós mesmos. E o Evangelho é essa regra de ouro, no qual cada um de nós é chamado a guardar e a viver diariamente. E a Lex Divina, eu acrescento que é essa regra para a nossa vida. Então, você que tem a graça de acompanhar a regra de vida diariamente, você tem uma regra da tua vida, que é a vida de oração litúrgica através da nossa igreja, através daquilo que a igreja nos oferece diariamente com a sua palavra. Então, que cada um de nós nesse dia busque uma regra pessoal, mas também uma regra espiritual. E lembrando que o Evangelho deve ser a nossa regra de cabeceira de cama, né? Para Santa Teresinha, ela tinha o Evangelho ali na cabeceira da sua cama, e nós somos chamados como ela também a ter esse livro como a nossa regra de ouro diariamente. As leituras que a igreja nos oferece hoje, a primeira leitura do livro de Números. O Senhor falou a Moisés e disse: fala a Arão e a seus filhos e dize-lhes: assim abençoarei os filhos de Israel. Dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. O Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então a gente vê nessa primeira leitura a promessa de Deus como esse Deus que é Pai e que abençoa os seus filhos. Ele que é esse Deus da bênção. E nada melhor do que iniciarmos o ano recebendo a bênção de Deus, sermos abençoados pelo Senhor na nossa vida, no nosso propósito. E o Senhor que aparece a cada um de nós como esse Pai bom, benigno, que concede a paz, onde somos convidados a contemplá-lo, a sua face diariamente. Então, mais uma vez, eu quero reforçar que o início do ano deve ser o início para começarmos aos pés do Senhor, de joelhos, contemplando a sua face e recebendo as graças e as bênçãos para viver ao longo de todo este ano. O salmo de hoje, o Salmo 66. Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo sua face brilhar sobre nós, para que se conheça o teu caminho sobre a terra. Que todas as nações a tua salvação. Que as nações se alegrem e exultem, porque julgas o mundo com justiça. Julgas os povos com retidão e sobre a terra governas as nações. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Então, o salmista é essa confirmação na primeira leitura dessa bênção de Deus sobre cada um de nós, né? O Senhor que governa o seu povo com justiça, e somos convidados a exultar ao Senhor pela sua face que não se esconde, mas que brilha para cada um de nós. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiros da graça de Deus. Acho que a nossa igreja ela é muito inteligente e muito pedagógica, de já no início do ano nos fazer lembrar o quanto nós somos filhos desse Deus que é Pai, e que devemos de fato ter esse coração filial. Então a primeira leitura vai dizer, lembremos que somos esses filhos, né, que fazemos parte dessa adoção filial de Deus e que devemos a cada dia clamarmos esse Abba Pai, né, esse Pai que deve conduzir. Então comecemos o nosso ano clamando, né, Abba Pai, né, que o Pai conduza cada um de nós e que o Pai, a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja esse primeiro motor do nosso ano 2023. O evangelho de hoje, São Lucas.
Os pastores foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que lhe fora dito a respeito do menino. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhe fora dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. Queria que você guardasse apenas uma única frase desse evangelho. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e meditava em seu coração. Acho que deve ser a palavra do nosso ano. Iniciarmos bem esse ano de 2023 guardando, já desde o primeiro dia, a profecia que o Senhor quer dar a cada um de nós. Mas é bonito porque Maria não só guardava, mas ela meditava diariamente. Então é esse convite a meditar diariamente a sua palavra através da Lexio Divina. Então o seu compromisso esse ano é não abandonar a meditação da palavra de Deus, é não abandonar a Lexio Divina. E por isso eu convido, se você ainda não adquiriu o nosso compêndio, eis o momento, de adquirir esse método de oração diário para, junto com a Virgem Maria, conservarmos cuidadosamente uma palavra para cada dia. A nossa Lexio Divina tem uma resolução concreta. Então, qual é a palavra do dia? Qual é a resolução concreta através da sua palavra que nós vamos meditar ao longo do dia e deixar que Deus realize a sua obra no meio de nós? E no final da noite fazermos o nosso exame de consciência e dizermos, de fato, essa palavra hoje, ela se concretizou no meu coração. Essa palavra hoje, ela foi uma chamada de atenção para dizer, Senhor, é em Ti que eu confio, é em Ti que eu devo recomeçar esse ano de 2023. Então, eu desejo nesse dia, através dessa festa de Santa Maria, Mãe de Deus, que a Virgem Maria nos ajude a guardar no nosso coração a palavra do Pai, a palavra de Jesus no meio de nós. E como eu falei, hoje é dia dela, é um dia particular da Virgem Maria. Então, essa solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus é a primeira festa mariana que apareceu na Igreja Ocidental. Originalmente, a festa nasceu com o intuito de substituir o costume pagão das dádivas, cujos ritos não correspondiam com a santidade das celebrações cristãs. O título foi criado pelos cristãos para exprimir uma fé que não tinha relação com a mitologia pagã. A fé na concepção virginal no seio de Maria, daquele que desde sempre era o Verbo eterno. Esse título traz em si um dogma que dependeu de 2 concílios, em 325, o Concílio de Nicéia, e 381 de Constantinopla. Esses 2 concílios trataram de responder a respeito desse mistério da consubstancialidade de Deus uno e trino, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, nesse dia, através do mistério da Virgem Maria, peçamos a ela a graça, de que o nosso coração seja como o da Virgem Maria, que guarda tudo cuidadosamente, mas também uma mulher de escuta da palavra, uma mulher do Espírito Santo e que corre apressadamente. E a leitura patrística de hoje, eu convido você a meditar, cujo tema é o Verbo assumiu nossa natureza no seio de Maria. Então, ao longo de todo esse dia, tome um tempo, pesquise essa leitura patrística tão bela que nos faz meditar sobre esse verbo que é o Cristo, que nasceu do seio de uma mulher, que é a Virgem Maria, mas que não só guardou a palavra, mas guardou o próprio verbo no seu seio, que é Cristo. Então, que neste domingo abençoado, nesse novo início de ano, que Deus os abençoe, que seja um novo 2023 com uma graça renovada em nossos corações. Um novo ano é sempre uma oportunidade de trilharmos um caminho de intimidade com Deus. E uma grande ajuda é o compêndio, a leitura orante da Palavra de Deus. Ela é como um diário da sua oração. E você é convidado a viver essa graça, você pode adquirir através da nossa loja online ou das nossas casas de missão mais perto. Somos desafiados esse ano a crescermos espiritualmente e de forma encarnada com resoluções bem concretas através da nossa Lexio Divina.